Era uma vez um país onde as palavras tinham o poder de moldar destinos e a política fervilhava como um caldeirão em ebulição. Até onde você iria para defender seu nome? Essa pergunta ecoava nos corações de muitos brasileiros, especialmente de Jair, um homem que sempre acreditou na força de suas convicções. Desde muito jovem, Jair sonhava em ser um líder, alguém que poderia inspirar e apoiar sua nação. Contudo, o caminho para o seu sonho estava repleto de pedras e adversidades. Jair, um político que sempre se destacou por suas opiniões firmes e controversas, estava acostumado a ser alvo de críticas. No entanto, ele nunca imaginou que as palavras de um apresentador de TV famoso o atingiriam de forma tão profunda. O apresentador, conhecido por sua linguagem afiada e ironia mordaz, fez uma série de comentários ofensivos sobre Jair e sua família, desferindo ataques que foram além da política, invadindo o terreno pessoal. Aquela ofensa não era apenas uma crítica às suas ideias, era um golpe em seu caráter e dignidade. Em um momento de vulnerabilidade, Jair sentiu a dor da injustiça e a necessidade de se defender. O cenário era o Brasil, uma terra de contrastes, onde as belezas naturais e a diversidade cultural conviviam com desigualdade e polarização. As ruas pulsavam com a energia de um povo apaixonado, mas também estavam repletas de tensões e descontentamentos. Jair, ciente do clima hostil ao seu redor, decidiu que não se deixaria abater. Em vez de revidar com palavras agressivas ou insultos, ele escolheu enfrentar o apresentador na justiça. Essa decisão inesperada surpreendeu a todos, pois muitos esperavam que ele simplesmente ignorasse as ofensas ou se lançasse em um ataque retórico. O processo judicial rapidamente se transformou em um espetáculo nacional, atraindo a atenção da mídia e do público. As câmeras não se afastavam de Jair enquanto ele entrava no tribunal, seu semblante sério, os olhos determinados. Durante o julgamento, ele teve a oportunidade de se manifestar, e o que se seguiu foi uma revelação poderosa. Em vez de atacar o apresentador, Jair fez um discurso tocante que reverberou nas almas presentes. Ele falou sobre a importância das palavras e o efeito que elas podem ter sobre as pessoas, relembrando um capítulo doloroso de sua vida em que também foi alvo de julgamentos injustos. A empatia e a compaixão se tornaram as pedras angulares de sua argumentação. Podemos discordar de ideias, mas nunca devemos atacar o caráter das pessoas. Palavras machucam, mas também podem curar. Que as nossas sirvam para construir e não para destruir. Nas palavras de Jair, não foram apenas um apelo à racionalidade, foram um convite à reflexão. O ambiente no tribunal mudou. O público, que antes estava dividido entre apoiadores e opositores, começou a ver a situação sob uma nova luz. O que aconteceu a seguir chocou a todos. O apresentador, visivelmente emocionado e confrontado por suas próprias ações, pediu desculpas públicas. O reconhecimento de que seus comentários foram levianos e prejudiciais não apenas alterou o rumo do julgamento, mas também transformou a narrativa em uma lição poderosa sobre perdão e respeito. A atitude inesperada de Jair em buscar não a vingança, mas a compreensão, fez com que muitos repensassem suas próprias atitudes e a natureza de seus discursos. As palavras, que muitas vezes são usadas como armas, podem de fato ser instrumentos de cura e união. A história de Jair não foi apenas sobre um processo judicial. Foi sobre como o amor próprio e a dignidade podem prevalecer sobre o ódio e a desavença. Assim, em um país onde as vozes muitas vezes se elevam em gritos, a história de Jair se tornou um símbolo de esperança. Nela, o público encontrou não apenas um político, mas um ser humano que, mesmo em sua vulnerabilidade, se levantou para mostrar que é possível transformar conflitos em diálogos construtivos e que o perdão é uma força poderosa que pode mudar vidas.
A jornada de Jair ressoou em cada canto do Brasil, inspirando uma nova geração a valorizar as palavras e os sentimentos que elas podem transmitir, lembrando a todos que por trás de cada debate existem corações que sentem e sonham. Os primeiros desafios de Jair começaram a surgir logo após a repercussão do processo judicial. Apesar do apoio que recebeu de muitos, havia uma legião de críticos prontos para desferir novos ataques, aproveitando-se da situação para questionar sua capacidade de liderança. Nas redes sociais, as ofensas e ironias multiplicavam-se, e Jair sentia o peso dessas palavras como um fardo pesado em seus ombros. Ele costumava acreditar que as opiniões alheias não deveriam afetá-lo, mas à medida que as mensagens de ódio se acumulavam, ele começou a se sentir mais vulnerável do que nunca. Em um desses dias difíceis, Jair decidiu se encontrar com seus amigos de longa data, Carlos e Ana, que sempre estiveram ao seu lado, independentemente das tempestades que enfrentavam. Ao entrar no café onde costumavam se reunir, Jair percebeu que o ambiente estava mais tenso do que o normal. Carlos, com a preocupação estampada no rosto, começou a falar sobre o efeito que as críticas estavam tendo sobre Jair. Você não pode deixar esses comentários te abaterem, Jair. Eles só querem te desestabilizar, disse ele, tentando encorajá-lo. Mas, na verdade, Jair sentia uma mistura de frustração e tristeza. Ele queria ser forte, mas a sensação de ser constantemente atacado minava sua confiança. Ana, sempre sensível, percebeu a luta interna do amigo e, com um tom gentil, disse: Jair, você é mais do que o que dizem sobre você. Lembre-se do que você representa. Vamos focar em como podemos ajudá-lo a seguir em frente. Essas palavras tocaram Jair profundamente, reacendendo uma chama de determinação dentro dele. Ele sabia que não estava sozinho, e isso lhe dava coragem. Com o apoio de seus amigos, Jair decidiu organizar um evento comunitário para discutir a importância do respeito nas relações interpessoais. Ele acreditava que, ao promover um diálogo aberto, poderia inspirar outros a refletirem sobre suas palavras e ações. No entanto, organizar o evento não foi uma tarefa fácil. Ele enfrentou desafios logísticos, como encontrar um local adequado e garantir a presença de pessoas influentes que pudessem atrair um público maior. Além disso, a crítica se intensificou e surgiram boatos de que ele estaria apenas tentando se promover. A cada obstáculo, Jair sentia a pressão aumentar, mas a ideia de fazer a diferença o impulsionava a continuar. Durante a preparação, ele conheceu Tatiane, uma jovem ativista que também lutava contra a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais. A conexão entre eles foi instantânea e Tatiane se ofereceu para ajudar a divulgar o evento. Apesar de suas diferenças, Jair, um político estabelecido, e Tatiane, uma fervorosa defensora da justiça social, eles encontraram um terreno comum em seus ideais. A amizade começou a florescer em meio aos desafios, enquanto ambos compartilhavam suas experiências e esperanças. Eles se tornaram aliados, unindo forças para construir uma comunidade mais solidária. Porém, enquanto a data do evento se aproximava, Jair percebeu que a oposição não ficaria em silêncio. Um grupo de manifestantes começou a se mobilizar contra ele, alegando que suas ações eram um mero espetáculo. A tensão aumentava e a perspectiva de um confronto se tornava real. Jair começou a se questionar se realmente valia a pena enfrentar essa maré de adversidades. Em momentos de dúvida, ele refletia sobre sua trajetória, lembrando-se das dificuldades que já havia superado. A luta pela dignidade e pelo respeito sempre foi uma parte de quem ele era. Numa noite, enquanto revisava suas anotações para o evento, Jair se viu inundado por emoções. A insegurança e o medo de não ser ouvido começaram a assombrá-lo. Ele fechou os olhos e respirou fundo,
tentando encontrar clareza em meio ao turbilhão de pensamentos. Foi nesse silêncio interior que ele percebeu que suas experiências pessoais, as dores e as vitórias, eram o que realmente o tornavam forte. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos aqueles que também se sentiam marginalizados e atacados. No dia do evento, a atmosfera estava tensa. As vozes de apoio se misturavam com as de protesto. Jair sentiu o coração acelerar, mas ao olhar para o público que se reunira para ouvir sua mensagem, ele encontrou a coragem que precisava. O que havia começado como um desafio pessoal se transformou em um movimento coletivo. Com cada palavra proferida, ele não apenas defendia seu nome, mas também promovia uma visão de unidade e respeito. O sucesso do evento, apesar da oposição, não apenas solidificou a amizade de Jair com Tatiane, mas também a inspirou a expandir seus próprios esforços. Juntos, eles começaram a planejar novas iniciativas, estabelecendo uma rede de apoio que transcenderia as barreiras políticas e sociais. Assim, os pequenos desafios que Jair enfrentou o prepararam para os conflitos maiores que ainda estavam por vir. A jornada estava apenas começando, e ele sabia que, com aliados ao seu lado, poderia enfrentar qualquer tempestade. Os desafios que Jair enfrentava começaram a se intensificar, testando não apenas sua resiliência emocional, mas também seu físico. As noites mal dormidas se tornaram rotina, e ele frequentemente se pegava acordado, imerso em pensamentos sobre as críticas que recebia e o peso da responsabilidade que sentia sobre seus ombros. A pressão para ser um líder exemplar, em um momento em que a confiança em sua imagem estava em jogo, pesava como uma âncora em seu coração. Durante esses dias difíceis, Tatiane se tornou uma presença constante em sua vida. Ela era uma fonte de inspiração e força, sempre disposta a discutir novas ideias e estratégias para enfrentar a oposição. No entanto, a amizade entre eles não estava isenta de tensões. Tatiane era idealista, acreditando firmemente que era possível mudar o mundo com ações diretas e visíveis. Já Jair, por outro lado, tinha uma abordagem mais cautelosa, hesitando em arriscar a reputação que havia construído ao longo dos anos. Esses desencontros de perspectiva começaram a gerar pequenas frustrações entre os dois, e Jair temia que isso pudesse prejudicar a aliança que haviam formado. Enquanto isso, a pressão externa aumentava. Os manifestantes que se opunham ao seu evento estavam se tornando mais organizados e barulhentos, e imagens de Jair sendo cercado por gritos e cartazes começaram a circular nas redes sociais. Ele se sentiu sufocado pela ideia de que a imagem que sempre cultivou poderia ser arruinada por um único erro. As dúvidas começaram a se instalar em sua mente. E se eu falhar? E se tudo isso não passar de uma ilusão? A primeira grande prova de fogo aconteceu durante uma reunião de planejamento para o evento. A equipe estava discutindo a logística e os oradores convidados, quando um dos membros, Lucas, um político rival que sempre teve uma relação tensa com Jair, decidiu se intrometer. Ele questionou a motivação de Jair, insinuando que ele estava apenas buscando notoriedade, ao invés de realmente se preocupar com a comunidade. As palavras de Lucas atingiram Jair como uma flecha, e ele ficou visivelmente abalado. A tensão na sala era palpável, e a frustração de Jair se transformou em raiva. Ele se levantou, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. "Não se trata de mim. Trata-se de todos nós. Se não começarmos a nos unir, nada mudará." As reações dos outros membros da equipe foram variadas. Alguns o apoiaram, enquanto outros pareciam hesitantes, questionando se Jair realmente tinha o que era preciso para liderar. As incertezas começaram a se espalhar, como um vírus, e Jair sentiu o peso da dúvida se acumulando sobre sua cabeça.
Era como se a cada novo obstáculo ele estivesse se distanciando mais da imagem que sempre quis projetar, a de um líder forte e inabalável. Tatiane, percebendo a luta interna de Jair, decidiu intervir. Ela o puxou para o lado, longe do grupo, e disse com firmeza: Jair, não deixe que ele te desanime. Você sabe por que está fazendo isso. Você está aqui para mudar as coisas, não para agradar a todos. A mudança nunca é fácil, mas é necessária. Lembre-se de quem você é e por que está lutando. Essas palavras o tocaram profundamente, mas a dúvida ainda pairava sobre ele. A conexão emocional que existia entre eles se tornava mais complexa a cada dia. E Jair se perguntava se poderiam realmente unir suas forças em busca de um objetivo comum. Com o evento se aproximando, a tensão aumentava. O dia da apresentação foi marcado por uma série de novos desafios. A equipe de segurança que Jair havia contratado estava sobrecarregada e boatos sobre possíveis ataques de manifestantes começaram a ser espalhados nas redes sociais. Ele se sentia encurralado, como se estivesse no centro de uma tempestade, sem saber como lidar com a crescente hostilidade. No entanto, ele se lembrou do que havia aprendido com seus amigos. As palavras de apoio de Carlos e Ana ecoavam em sua mente, e ele decidiu que não podia deixar que o medo o paralisasse. Naquela manhã, ao se preparar para o evento, ele fez uma lista de suas motivações, de tudo o que queria conquistar. Ele queria mostrar que cada crítica poderia ser transformada em uma oportunidade de diálogo e que o respeito era a base de qualquer mudança. Quando finalmente subiu ao palco, a atmosfera era elétrica. Os manifestantes estavam lá, gritando e segurando cartazes, mas ao mesmo tempo havia uma multidão de apoiadores que o incentivava. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. E ao olhar para o público, percebeu que, apesar das dificuldades, ele tinha uma chance de fazer a diferença. Com cada palavra que proferia, ele não apenas defendia sua causa, mas se expunha, mostrando vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Ele estava ali, não apenas como Jair, mas como um símbolo de resistência a um sistema que muitas vezes silenciava vozes. Jair sabia que a jornada estava longe de terminar. Os desafios que enfrentava testariam não apenas sua liderança, mas também sua amizade com Tatiane e o apoio que tinha de seus colegas. Contudo, ele estava determinado a seguir em frente, a lutar por um mundo mais justo, mesmo que isso significasse confrontar seus medos mais profundos. A cada passo, ele se tornava mais consciente de que a verdadeira força vinha de sua capacidade de se conectar com os outros e de lutar ao lado deles, em vez de isolá-los em meio à adversidade. Os desafios que Jair enfrentava começaram a se intensificar, testando não apenas sua resiliência emocional, mas também seu físico. As noites mal dormidas se tornaram rotina, e ele frequentemente se pegava acordado, imerso em pensamentos sobre as críticas que recebia e o peso da responsabilidade que sentia sobre seus ombros. A pressão para ser um líder exemplar, em um momento em que a confiança em sua imagem estava em jogo, pesava como uma âncora em seu coração. Durante esses dias difíceis, Tatiane se tornou uma presença constante em sua vida. Ela era uma fonte de inspiração e força, sempre disposta a discutir novas ideias e estratégias para enfrentar a oposição. No entanto, a amizade entre eles não estava isenta de tensões. Tatiane era idealista, acreditando firmemente que era possível mudar o mundo com ações diretas e visíveis. Já Jair, por outro lado, tinha uma abordagem mais cautelosa, hesitando em arriscar a reputação que havia construído ao longo dos anos. Esses desencontros de perspectiva começaram a gerar pequenas frustrações entre os dois, e Jair temia que isso pudesse prejudicar a aliança que haviam formado. Enquanto isso, a pressão externa aumentava.
Os manifestantes que se opunham ao seu evento estavam se tornando mais organizados e barulhentos, e imagens de Jair sendo cercado por gritos e cartazes começaram a circular nas redes sociais. Ele se sentiu sufocado pela ideia de que a imagem que sempre cultivou poderia ser arruinada por um único erro. As dúvidas começaram a se instalar em sua mente. E se eu falhar? E se tudo isso não passar de uma ilusão? A primeira grande prova de fogo aconteceu durante uma reunião de planejamento para o evento. A equipe estava discutindo a logística e os oradores convidados, quando um dos membros, Lucas, um político rival que sempre teve uma relação tensa com Jair, decidiu se intrometer. Ele questionou a motivação de Jair, insinuando que ele estava apenas buscando notoriedade, ao invés de realmente se preocupar com a comunidade. As palavras de Lucas atingiram Jair como uma flecha, e ele ficou visivelmente abalado. A tensão na sala era palpável, e a frustração de Jair se transformou em raiva. Ele se levantou, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. Não se trata de mim, trata-se de todos nós. Se não começarmos a nos unir, nada mudará. As reações dos outros membros da equipe foram variadas. Alguns o apoiaram, enquanto outros pareciam hesitantes, questionando se Jair realmente tinha o que era preciso para liderar. As incertezas começaram a se espalhar, como um vírus, e Jair sentiu o peso da dúvida se acumulando sobre sua cabeça. Era como se a cada novo obstáculo ele estivesse se distanciando mais da imagem que sempre quis projetar, a de um líder forte e inabalável. Tatiane, percebendo a luta interna de Jair, decidiu intervir. Ela o puxou para o lado, longe do grupo, e disse com firmeza: Jair, não deixe que ele te desanime. Você sabe por que está fazendo isso. Você está aqui para mudar as coisas, não para agradar a todos. A mudança nunca é fácil, mas é necessária. Lembre-se de quem você é e por que está lutando. Essas palavras o tocaram profundamente, mas a dúvida ainda pairava sobre ele. A conexão emocional que existia entre eles se tornava mais complexa a cada dia, e Jair se perguntava se poderiam realmente unir suas forças em busca de um objetivo comum. Com o evento se aproximando, a tensão aumentava. O dia da apresentação foi marcado por uma série de novos desafios. A equipe de segurança que Jair havia contratado estava sobrecarregada, e boatos sobre possíveis ataques de manifestantes começaram a ser espalhados nas redes sociais. Ele se sentia encurralado, como se estivesse no centro de uma tempestade, sem saber como lidar com a crescente hostilidade. No entanto, ele se lembrou do que havia aprendido com seus amigos. As palavras de apoio de Carlos e Ana ecoavam em sua mente, e ele decidiu que não podia deixar que o medo o paralisasse. Naquela manhã, ao se preparar para o evento, ele fez uma lista de suas motivações, de tudo o que queria conquistar. Ele queria mostrar que cada crítica poderia ser transformada em uma oportunidade de diálogo e que o respeito era a base de qualquer mudança. Quando finalmente subiu ao palco, a atmosfera era elétrica. Os manifestantes estavam lá, gritando e segurando cartazes, mas ao mesmo tempo havia uma multidão de apoiadores que o incentivava. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo, e ao olhar para o público, percebeu que, apesar das dificuldades, ele tinha uma chance de fazer a diferença. Com cada palavra que proferia, ele não apenas defendia sua causa, mas se expunha, mostrando vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Ele estava ali, não apenas como Jair, mas como um símbolo de resistência a um sistema que muitas vezes silenciava vozes. Jair sabia que a jornada estava longe de terminar. Os desafios que enfrentava testariam não apenas sua liderança, mas também sua amizade com Tatiane e o apoio que tinha de seus colegas. Contudo, ele estava determinado a seguir em frente, a lutar por um mundo mais justo, mesmo que isso significasse confrontar seus medos mais profundos.
A cada passo, ele se tornava mais consciente de que a verdadeira força vinha de sua capacidade de se conectar com os outros e de lutar ao lado deles, em vez de isolá-los em meio à adversidade. A pressão se intensificou nas semanas seguintes ao evento. Novas denúncias surgiram, questionando a veracidade de suas promessas e a eficácia de suas ações. Jair começou a sentir os efeitos desses ataques, tanto emocionalmente quanto fisicamente. A insônia se agravou e a ansiedade o consumia, tornando-se um ciclo vicioso de medo e insegurança. Ele olhava para o espelho e via um homem exausto, lutando contra o próprio reflexo. A imagem do líder forte que costumava projetar começou a desvanecer, dando lugar a um homem vulnerável e cansado. Tatiane, percebendo o estado de Jair, tentou intensificar seu suporte. Ela o encorajava a se afastar um pouco das redes sociais, sugerindo que ele se concentrasse nas interações diretas com a comunidade. Mas essa abordagem também tinha suas dificuldades. Jair começou a se sentir isolado, como se o mundo estivesse girando ao seu redor, enquanto ele permanecia preso em sua própria bolha de insegurança. As conversas com Tatiane, antes cheias de energia e ideias, tornaram-se discussões acaloradas. A diferença entre o idealismo dela e o pragmatismo dele parecia se acentuar, e Jair começou a temer que a amizade entre eles estivesse se desgastando. Enquanto isso, Lucas parecia se aproveitar da situação. Ele intensificou suas críticas, organizando uma campanha para minar Jair publicamente. A pressão de todos os lados se tornava insuportável. Em uma manhã fria, Jair recebeu uma mensagem anônima ameaçando expor um erro do passado que poderia arruinar sua carreira. O medo se instalou novamente e ele se viu em um estado de paralisia, incapaz de tomar decisões. Esse foi o ponto em que ele se questionou se ainda era digno de ser chamado de líder. Tatiane, percebendo o quão profundamente essa situação afetava Jair, decidiu que era hora de uma abordagem mais direta. Ela organizou uma reunião com a equipe e convocou Jair para que ele falasse sobre suas inseguranças e medos. Essa iniciativa, no entanto, foi recebida com resistência por parte de alguns membros da equipe, que consideravam que expor vulnerabilidades poderia ser uma fraqueza. A tensão na sala aumentou, e Jair se viu mais uma vez no centro de um debate acalorado. Mas ao invés de se calar, Jair decidiu que tinha que ser honesto. Ele falou sobre seus medos, suas inseguranças e o peso que sentia em seus ombros. O silêncio que se seguiu foi palpável, e aos poucos, as expressões de seus colegas começaram a mudar. Algumas pessoas se levantaram, compartilhando suas próprias lutas e desafios. A vulnerabilidade de Jair serviu como um catalisador, unindo a equipe em torno de um propósito comum. Enquanto a reunião avançava, Tatiane observava a transformação de Jair. Ele estava começando a recuperar a confiança, não apenas em si mesmo, mas também na equipe. A força que ele encontrava na honestidade o ajudou a perceber que os desafios eram, na verdade, oportunidades de crescimento. Nesse momento, a amizade entre ele e Tatiane se fortaleceu, pois ambos entenderam que poderiam aprender um com o outro, apesar de suas diferenças. Com a equipe agora mais coesa, Jair sentiu que estava pronto para enfrentar Lucas e sua campanha. Ele decidiu que, em vez de se esconder nas sombras da dúvida, iria confrontar a situação de frente. A decisão de se expor e ser autêntico não apenas o ajudou a encontrar sua voz novamente, mas também a criar uma nova estratégia para o futuro. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas agora tinha ao seu lado não apenas Tatiane, mas um grupo unido que compartilhava o mesmo objetivo. Jair estava pronto para lutar, não só por sua imagem, mas pela mudança que tanto desejava ver. A cada dia, ele se tornava mais consciente de que a verdadeira liderança não era apenas sobre. Os desafios que Jair enfrentava começaram a se intensificar, testando não apenas sua resiliência emocional, mas também seu físico.
As noites mal dormidas se tornaram rotina, e ele frequentemente se pegava acordado, imerso em pensamentos sobre as críticas que recebia e o peso da responsabilidade que sentia sobre seus ombros. A pressão para ser um líder exemplar, em um momento em que a confiança em sua imagem estava em jogo, pesava como uma âncora em seu coração. Durante esses dias difíceis, Tatiane se tornou uma presença constante em sua vida. Ela era uma fonte de inspiração e força, sempre disposta a discutir novas ideias e estratégias para enfrentar a oposição. No entanto, a amizade entre eles não estava isenta de tensões. Tatiane era idealista, acreditando firmemente que era possível mudar o mundo com ações diretas e visíveis. Já Jair, por outro lado, tinha uma abordagem mais cautelosa, hesitando em arriscar a reputação que havia construído ao longo dos anos. Esses desencontros de perspectiva começaram a gerar pequenas frustrações entre os dois, e Jair temia que isso pudesse prejudicar a aliança que haviam formado. Enquanto isso, a pressão externa aumentava. Os manifestantes que se opunham ao seu evento estavam se tornando mais organizados e barulhentos, e imagens de Jair sendo cercado por gritos e cartazes começaram a circular nas redes sociais. Ele se sentiu sufocado pela ideia de que a imagem que sempre cultivou poderia ser arruinada por um único erro. As dúvidas começaram a se instalar em sua mente. E se eu falhar? E se tudo isso não passar de uma ilusão? A primeira grande prova de fogo aconteceu durante uma reunião de planejamento para o evento. A equipe estava discutindo a logística e os oradores convidados quando um dos membros, Lucas, um político rival que sempre teve uma relação tensa com Jair, decidiu se intrometer. Ele questionou a motivação de Jair, insinuando que ele estava apenas buscando notoriedade, ao invés de realmente se preocupar com a comunidade. As palavras de Lucas atingiram Jair como uma flecha, e ele ficou visivelmente abalado. A tensão na sala era palpável, e a frustração de Jair se transformou em raiva. Ele se levantou, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. "Não se trata de mim. Trata-se de todos nós. Se não começarmos a nos unir, nada mudará." As reações dos outros membros da equipe foram variadas. Alguns o apoiaram, enquanto outros pareciam hesitantes, questionando se Jair realmente tinha o que era preciso para liderar. As incertezas começaram a se espalhar, como um vírus, e Jair sentiu o peso da dúvida se acumulando sobre sua cabeça. Era como se a cada novo obstáculo ele estivesse se distanciando mais da imagem que sempre quis projetar, a de um líder forte e inabalável. Tatiane, percebendo a luta interna de Jair, decidiu intervir. Ela o puxou para o lado, longe do grupo, e disse com firmeza: "Jair, não deixe que ele te desanime. Você sabe por que está fazendo isso. Você está aqui para mudar as coisas, não para agradar a todos. A mudança nunca é fácil, mas é necessária. Lembre-se de quem você é e por que está lutando." Essas palavras o tocaram profundamente, mas a dúvida ainda pairava sobre ele. A conexão emocional que existia entre eles se tornava mais complexa a cada dia, e Jair se perguntava se poderiam realmente unir suas forças em busca de um objetivo comum. Com o evento se aproximando, a tensão aumentava. O dia da apresentação foi marcado por uma série de novos desafios. A equipe de segurança que Jair havia contratado estava sobrecarregada, e boatos sobre possíveis ataques de manifestantes começaram a ser espalhados nas redes sociais. Ele se sentia encurralado, como se estivesse no centro de uma tempestade, sem saber como lidar com a crescente hostilidade. No entanto, ele se lembrou do que havia aprendido com seus amigos. As palavras de apoio de Carlos e Ana ecoavam em sua mente, e ele decidiu que não podia deixar que o medo o paralisasse. Naquela manhã, ao se preparar para o evento, ele fez uma lista de suas motivações, de tudo o que queria conquistar.
Ele queria mostrar que cada crítica poderia ser transformada em uma oportunidade de diálogo e que o respeito era a base de qualquer mudança. Quando finalmente subiu ao palco, a atmosfera era elétrica. Os manifestantes estavam lá, gritando e segurando cartazes, mas ao mesmo tempo havia uma multidão de apoiadores que o incentivava. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. E ao olhar para o público, percebeu que, apesar das dificuldades, ele tinha uma chance de fazer a diferença. Com cada palavra que proferia, ele não apenas defendia sua causa, mas se expunha, mostrando vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Ele estava ali, não apenas como Jair, mas como um símbolo de resistência a um sistema que muitas vezes silenciava vozes. Jair sabia que a jornada estava longe de terminar. Os desafios que enfrentava testariam não apenas sua liderança, mas também sua amizade com Tatiane e o apoio que tinha de seus colegas. Contudo, ele estava determinado a seguir em frente, a lutar por um mundo mais justo, mesmo que isso significasse confrontar seus medos mais profundos. A cada passo, ele se tornava mais consciente de que a verdadeira força vinha de sua capacidade de se conectar com os outros e de lutar ao lado deles, em vez de isolá-los em meio à adversidade. A pressão se intensificou nas semanas seguintes ao evento. Novas denúncias surgiram, questionando a veracidade de suas promessas e a eficácia de suas ações. Jair começou a sentir os efeitos desses ataques, tanto emocionalmente quanto fisicamente. A insônia se agravou e a ansiedade o consumia, tornando-se um ciclo vicioso de medo e insegurança. Ele olhava para o espelho e via um homem exausto, lutando contra o próprio reflexo. A imagem do líder forte que costumava projetar começou a desvanecer, dando lugar a um homem vulnerável e cansado. Tatiane, percebendo o estado de Jair, tentou intensificar seu suporte. Ela o encorajava a se afastar um pouco das redes sociais, sugerindo que ele se concentrasse nas interações diretas com a comunidade. Mas essa abordagem também tinha suas dificuldades. Jair começou a se sentir isolado, como se o mundo estivesse girando ao seu redor, enquanto ele permanecia preso em sua própria bolha de insegurança. As conversas com Tatiane, antes cheias de energia e ideias, tornaram-se discussões acaloradas. A diferença entre o idealismo dela e o pragmatismo dele parecia se acentuar, e Jair começou a temer que a amizade entre eles estivesse se desgastando. Enquanto isso, Lucas parecia se aproveitar da situação. Ele intensificou suas críticas, organizando uma campanha para minar Jair publicamente. A pressão de todos os lados se tornava insuportável. Em uma manhã fria, Jair recebeu uma mensagem anônima ameaçando expor um erro do passado que poderia arruinar sua carreira. O medo se instalou novamente e ele se viu em um estado de paralisia, incapaz de tomar decisões. Esse foi o ponto em que ele se questionou se ainda era digno de ser chamado de líder. Tatiane, percebendo o quão profundamente essa situação afetava Jair, decidiu que era hora de uma abordagem mais direta. Ela organizou uma reunião com a equipe e convocou Jair para que ele falasse sobre suas inseguranças e medos. Essa iniciativa, no entanto, foi recebida com resistência por parte de alguns membros da equipe, que consideravam que expor vulnerabilidades poderia ser uma fraqueza. A tensão na sala aumentou, e Jair se viu mais uma vez no centro de um debate acalorado. Mas ao invés de se calar, Jair decidiu que tinha que ser honesto. Ele falou sobre seus medos, suas inseguranças e o peso que sentia em seus ombros. O silêncio que se seguiu foi palpável, e aos poucos, as expressões de seus colegas começaram a mudar. Algumas pessoas se levantaram, compartilhando suas próprias lutas e desafios. A vulnerabilidade de Jair serviu como um catalisador, unindo a equipe em torno de um propósito comum. Enquanto a reunião avançava, Tatiane observava a transformação de Jair. Ele estava começando a recuperar a confiança, não apenas em si mesmo, mas também na equipe.
A força que ele encontrava na honestidade o ajudou a perceber que os desafios eram, na verdade, oportunidades de crescimento. Nesse momento, a amizade entre ele e Tatiane se fortaleceu, pois ambos entenderam que poderiam aprender um com o outro, apesar de suas diferenças. Com a equipe agora mais coesa, Jair sentiu que estava pronto para enfrentar Lucas e sua campanha. Ele decidiu que, em vez de se esconder nas sombras da dúvida, iria confrontar a situação de frente. A decisão de se expor e ser autêntico não apenas o ajudou a encontrar sua voz novamente, mas também a criar uma nova estratégia para o futuro. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas agora tinha ao seu lado não apenas Tatiane, mas um grupo unido que compartilhava o mesmo objetivo. Jair estava pronto para lutar, não só por sua imagem, mas pela mudança que tanto desejava ver. A cada dia, ele se tornava mais consciente de que a verdadeira liderança não era apenas sobre as repercussões do ponto de virada na vida de Jair começaram a se manifestar de maneira intensa e palpável. Após sua decisão de se expor e ser autêntico diante da equipe, ele sentiu uma onda de alívio, mas também um peso novo sobre os ombros. As conversas abertas sobre suas inseguranças não apenas fortaleceram o vínculo com a equipe, mas também despertaram um novo senso de responsabilidade em Jair. Ele percebeu que não estava sozinho na luta e que suas vulnerabilidades poderiam, na verdade, ser um catalisador para a mudança. Por outro lado, a coragem de Jair em se abrir também chamou a atenção de Lucas, que viu nisso uma oportunidade para intensificar sua campanha contra ele. O rival começou a circular rumores ainda mais agressivos, insinuando que a equipe estava desmoronando sob a liderança fraca de Jair. Essa estratégia tinha um efeito duplo. Ao mesmo tempo que aumentava a pressão sobre Jair, também galvanizava parte da equipe, que se uniu em defesa de seu líder. No entanto, o clima de incerteza permanecia, e os membros mais céticos não hesitaram em demonstrar suas dúvidas. As noites de Jair continuaram a ser marcadas pela insônia, mas agora havia uma nova camada de ansiedade. Ele sentia que sua vulnerabilidade poderia ser usada contra ele, uma arma nas mãos de Lucas. O medo de falhar novamente o acompanhava, e ele se perguntava se a união que havia conseguido construir era forte o suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava. Em meio a esse turbilhão emocional, Tatiane surgiu como um farol de esperança, encorajando-o a focar no que realmente importava, a comunidade e as mudanças que desejavam implementar. Enquanto isso, o apoio de sua equipe começou a se transformar em uma nova forma de empoderamento. A reunião em que se abriu tinha provocado um efeito dominó, levando outros membros a compartilharem suas histórias e desafios pessoais. Essa troca de experiências não apenas reforçou laços, mas também permitiu que todos vissem a força que poderia surgir da vulnerabilidade. A equipe, agora mais coesa, começou a trabalhar em um plano de ação para responder às críticas e ataques de Lucas, transformando a adversidade em motivação. Contudo, novos obstáculos surgiram. A pressão externa aumentava e a desconfiança de alguns aliados se tornava mais evidente. Jair começou a perceber que, apesar da união, ainda havia aqueles que questionavam sua capacidade de liderar. As dúvidas que ele pensava ter superado voltaram com força total, e ele se viu em um ciclo vicioso de autocrítica. Essa luta interna era uma constante, e Jair se esforçava para manter a confiança que havia reconstruído junto à sua equipe. Ao mesmo tempo, a amizade entre ele e Tatiane passou por um teste significativo. As discussões sobre estratégia tornaram-se mais frequentes, e o idealismo de Tatiane começava a entrar em conflito com o pragmatismo cauteloso de Jair. Ele temia que a pressão externa pudesse desgastar ainda mais o relacionamento deles, mas também sentia que precisava da perspectiva dela para não perder de vista o objetivo maior.
A tensão entre os dois, embora desafiadora, também trouxe a oportunidade de um diálogo mais profundo sobre o que significava ser um líder em tempos de crise. À medida que a data do próximo evento se aproximava, a expectativa e a ansiedade se intensificavam. Jair sabia que a verdadeira prova de fogo estava por vir. Ele começava a sentir os sinais de crescimento, mas também a resistência interna que o impedia de se libertar completamente do medo. A jornada de autodescoberta estava apenas no começo, e ele se perguntava se seria capaz de enfrentar o que estava por vir. O clima estava tenso, e a atmosfera parecia carregada de expectativas. O confronto com Lucas era inevitável, e Jair precisava se preparar para isso. Ele começou a delinear um discurso que não apenas abordaria as críticas, mas também reafirmaria os valores que ele e sua equipe defendiam. A ideia de se impor e lutar pela verdade se tornava cada vez mais clara em sua mente, e ele estava determinado a não permitir que a dúvida o dominasse novamente. Jair percebeu que, ao enfrentar essas adversidades, não apenas se tornava um líder mais forte, mas também uma versão mais autêntica de si mesmo. Ele estava aprendendo que a verdadeira força não se baseia em não ter medo, mas em agir apesar dele. Essa compreensão trouxe um novo ânimo para sua jornada, e ele se preparou para o desafio que estava por vir, ciente de que a luta pela mudança estava longe de ser fácil, mas que, ao lado de sua equipe e de Tatiane, ele poderia ir mais longe do que jamais imaginou. O clímax estava se aproximando, e com ele, a chance de não apenas defender sua visão, mas também de transformar a narrativa que o cercava. Jair sabia que a batalha seria difícil, mas estava mais determinado do que nunca a trilhar o caminho da verdade e da justiça, reforçando sua crença de que a união e a vulnerabilidade poderiam ser suas maiores armas. Jair estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua carreira. A atmosfera na sala de reuniões era densa, e os rostos de seus colegas refletiam uma mistura de expectativa e apreensão. Ele sabia que a hora de confrontar Lucas havia chegado, e cada fibra de seu ser pulsava com uma combinação de medo e determinação. Enquanto se preparava para o encontro, as vozes de seus colegas ecoavam em sua mente, lembrando-o do apoio que havia recebido desde sua decisão de se abrir. Ele precisava se lembrar disso. Ao entrar na sala, Jair sentiu o olhar penetrante de Lucas, que estava cercado por alguns de seus aliados. O rival exibia um sorriso desdenhoso, como se já soubesse que tinha a vantagem. Mas Jair não estava ali para se deixar intimidar. Ele respirou fundo e, antes que pudesse hesitar, começou a falar, a sua voz firme e clara. Hoje não estou aqui para me defender. Estou aqui para falar sobre o que realmente importa, a nossa equipe e o que podemos alcançar juntos. As palavras de Jair flutuavam no ar, e ele viu algumas cabeças assentindo lentamente. Ele continuou, compartilhando sua visão de um futuro colaborativo e inclusivo, onde as vulnerabilidades não eram fraquezas, mas sim pontos de conexão que poderiam fortalecer os laços entre todos. Enquanto falava, ele sentiu a energia na sala mudar. A tensão que antes dominava o ambiente começou a ser substituída por uma sensação de esperança. Lucas, entretanto, não estava disposto a deixar a chance escapar. Ele interrompeu Jair, levantando-se e atacando com críticas mordazes. Você realmente acha que a sua fraqueza vai nos levar a lugar algum? A equipe precisa de um líder forte, não de alguém que se entrega à insegurança. As palavras de Lucas cortaram como lâminas, mas Jair não deixou que o desespero tomasse conta. Ele lembrou-se das lições que havia aprendido. A verdadeira força reside na autenticidade e na capacidade de se levantar após as quedas. Com a adrenalina pulsando, Jair desafiou Lucas. E a que tipo de força você se refere? Aquela que se baseia na intimidação e no medo? Eu escolho a força que vem da solidariedade e do respeito mútuo.
Nossa equipe não precisa de um líder que se esconda atrás de máscaras. Precisamos de alguém que tenha coragem de ser verdadeiro, mesmo diante da adversidade. Sua declaração foi recebida com murmúrios de aprovação. A equipe começou a perceber que a proposta de Jair não era apenas uma visão utópica, mas uma possibilidade real que eles poderiam construir juntos. O confronto se intensificou. Lucas, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa, lançou um ataque final. Se você não pode lidar com a pressão, talvez não devesse estar no comando. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Jair sentiu o peso dessas palavras, uma pressão que ameaçava esmagá-lo. Mas em vez de se retrair, ele decidiu que era hora de se afirmar. A voz dele saiu mais alta e mais clara do que nunca. A pressão não me quebra, ela me molda. Eu não sou perfeito, e ninguém é. A beleza da nossa equipe está em nossa diversidade, em nossas experiências e em nossa disposição de lutar por um ao outro. Nesse momento, o impacto emocional foi palpável. Os membros da equipe começaram a se levantar, um por um, manifestando seu apoio a Jair. A sala, que antes estava dividida, agora ecoava com palavras de encorajamento. Tatiane, em particular, tomou a frente e disse: "O que Jair trouxe para nós é um convite à transformação. Não podemos permitir que a negatividade de uma única voz nos desvie do nosso caminho." As palavras dela ressoaram, e logo outros começaram a compartilhar suas próprias histórias de luta e superação, mostrando que a vulnerabilidade de Jair tinha tocado a todos de maneira profunda. Com o apoio da equipe crescendo, Lucas percebeu que sua estratégia estava falhando. A pressão que antes lhe dava poder, agora parecia se voltar contra ele. Ele tentou manter sua postura arrogante, mas a confiança que Jair havia construído entre seus colegas era inabalável. O clima na sala mudara, e o que antes era um confronto de poder agora se transformava em uma afirmação de unidade. Jair, aproveitando-se desse momento, fez uma proposta ousada. "Vamos nos reunir e construir um plano que não apenas enfrente as críticas, mas que também solidifique nossos valores e nossa missão. Não seremos definidos por ataques externos, mas sim pelo que podemos conquistar juntos." A equipe respondeu com aplausos e gritos de apoio. O clima de incerteza que pairava antes agora era substituído por uma determinação coletiva. O desfecho do clímax se desenrolou com uma sensação de renovação. Jair havia superado não apenas o desafio de enfrentar Lucas, mas também suas próprias inseguranças. O impacto emocional foi profundo, não só para ele, mas para cada membro da equipe, que se sentiu fortalecido e inspirado a lutar por uma causa comum. O que começou como um confronto pessoal transformou-se em um movimento coletivo, onde todos se uniram por um propósito maior. Naquele dia, Jair não apenas defendeu sua visão, ele também se tornou um símbolo de resistência e empoderamento, mostrando que a verdadeira liderança se baseia na coragem de ser vulnerável e na força de se unir. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas agora, ao lado de sua equipe, ele sabia que poderia encarar qualquer tempestade que viesse, e com isso, a jornada de Jair finalmente começava a tomar forma, repleta de promessas e possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Jair saiu da sala de reuniões com uma sensação de leveza que não experimentava há tempos. A tensão que antes o sufocava agora se dissipara, deixando espaço para um renovado senso de propósito. Ele sabia que a batalha contra Lucas não se limitava a um embate verbal. Era uma luta por um ambiente de trabalho mais acolhedor e colaborativo. À medida que caminhava pelos corredores, sentiu o apoio de seus colegas. Um calor que o envolvia e o fazia acreditar que havia feito a escolha certa. Nos dias seguintes, a transformação na equipe foi palpável. As conversas tornaram-se mais abertas e honestas, e as reuniões passaram a incluir discussões sobre como cada membro poderia contribuir para um ambiente mais inclusivo. A confiança que Jair havia cultivado se expandiu,
e ele percebeu que sua vulnerabilidade havia se tornado um catalisador para a mudança. As críticas de Lucas, que antes pareciam devastadoras, agora eram vistas como um impulso para que todos buscassem um desempenho ainda melhor. Refletindo sobre sua jornada, Jair percebeu que, ao se abrir e enfrentar seus medos, ele não apenas se fortaleceu, mas também inspirou outros a fazerem o mesmo. Ele lembrou-se das palavras de Tatiane, que enfatizara a importância da transformação. Jair se sentiu grato por ter uma equipe disposta a se unir em torno de um propósito comum. Ele sabia que a confiança era uma construção contínua e que cada passo dado era crucial para solidificar o novo caminho que haviam escolhido. Os laços entre os membros da equipe se aprofundaram. Tatiane, que sempre fora uma voz de apoio, tornou-se uma aliada essencial. Juntos, eles começaram a implementar estratégias que promoviam a inclusão e a diversidade, e a equipe começou a ver resultados tangíveis. O ambiente de trabalho tornou-se mais positivo, e os colegas começaram a compartilhar não apenas suas conquistas, mas também suas lutas pessoais, criando um espaço seguro para a vulnerabilidade. A mudança não passou despercebida. A liderança da empresa notou o aumento na moral da equipe e na produtividade. Jair foi convidado para liderar uma apresentação sobre a nova abordagem da equipe, na qual ele destacou a importância da empatia e da autenticidade na liderança. Essa oportunidade não apenas validou suas ações, mas também o deixou ciente do impacto que suas decisões poderiam ter em um contexto mais amplo. Lucas, por outro lado, ficou isolado em seu próprio círculo, percebendo que sua abordagem agressiva não havia levado a lugar algum. A equipe, que antes se sentia intimidada por ele, agora se unia na defesa de Jair e de suas ideias. O que poderia ter sido um momento de vitória para Lucas transformou-se em um divisor de águas em sua carreira. Ele começou a perceber que a verdadeira força não estava em intimidar os outros, mas em inspirá-los. Jair, com o apoio crescente de sua equipe, viu-se em um novo papel. Ele não era mais apenas um colega, mas um líder que cultivava um ambiente de colaboração e respeito. Ele entendeu que sua jornada estava longe de terminar, mas agora ele tinha um propósito renovado. O desafio que enfrentara o transformara, e agora ele estava comprometido em construir um legado de inclusão e solidariedade. À medida que os meses passavam, a equipe começou a colher os frutos de suas decisões. Projetos que antes eram considerados impossíveis começaram a ganhar vida, e a colaboração entre os membros se intensificou. O ambiente de trabalho evoluiu para um espaço onde todos se sentiam valorizados e ouvidos. Jair percebeu que sua vulnerabilidade havia se transformado em uma poderosa ferramenta de conexão e empoderamento. Com o tempo, Jair tornou-se um exemplo de liderança autêntica, e sua história inspirou outras equipes a adotarem abordagens semelhantes. Ele compartilhava frequentemente suas experiências, enfatizando a importância de se abrir e criar um espaço seguro para a vulnerabilidade. A jornada de Jair não era apenas sobre ele, era sobre todos que o rodeavam e sobre como suas ações poderiam provocar mudanças significativas. Enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, Jair se sentia grato por cada desafio enfrentado. Ele havia aprendido que a verdadeira força não reside em esconder as fraquezas, mas em aceitá-las e usá-las como combustível para o crescimento. O que começou como um confronto pessoal agora se tornara um movimento coletivo, e ele estava animado para ver onde essa nova jornada os levaria. Essa nova fase de sua vida era marcada por esperanças e possibilidades. Jair sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora, com o apoio de sua equipe, ele se sentia pronto para enfrentá-los. A união e a solidariedade que haviam emergido daquele dia fatídico eram o que realmente importava,
e ele estava determinado a cultivar esse espírito em tudo o que fizesse. O futuro estava diante dele, cheio de promessas, e Jair estava preparado para abraçá-lo, lado a lado com aqueles que se tornaram não apenas colegas, mas verdadeiros aliados. Jair observou com satisfação o quanto sua iniciativa havia transformado o ambiente de trabalho. Os resultados foram evidentes e concretos. A equipe não apenas se tornara mais unida, mas também mais produtiva. As reuniões, que antes eram marcadas por tensões e silêncios desconfortáveis, agora eram um espaço de troca e colaboração. A comunicação fluía de maneira natural e as ideias eram compartilhadas com entusiasmo. Cada membro da equipe se sentia responsável e motivado, e essa mudança reverberava em cada projeto que empreendiam. Tatiane, que sempre foi uma defensora da empatia, tornou-se uma peça-chave na nova dinâmica. Sua habilidade de ouvir e acolher os outros fez com que muitos se sentissem à vontade para compartilhar suas preocupações e sugestões. O impacto que a jornada de Jair teve sobre ela foi profundo. Tatiane passou a se ver não apenas como uma colega, mas como uma líder em potencial, disposta a se arriscar e a trazer mais vozes à mesa. A transformação de Jair inspirou-a a buscar seu próprio crescimento e ela começou a tomar iniciativas que antes hesitava em implementar. Lucas, por sua vez, viu sua posição se deteriorar. O isolamento que ele experimentou foi um reflexo de sua própria escolha de uma liderança baseada no medo. Com o fortalecimento da equipe, ele se viu cada vez mais à margem, observando a união que antes ele tentara desestabilizar. Sua jornada não foi em vão, no entanto. Ele começou a refletir sobre suas ações e o impacto que elas tiveram sobre os outros. A transformação que Jair e sua equipe vivenciaram acendeu uma centelha de autocrítica em Lucas. E ele começou a questionar se o caminho que havia tomado realmente o levaria ao sucesso profissional e pessoal. Com o tempo, a equipe de Jair começou a colher os frutos de suas ações. Projetos que pareciam impossíveis foram concluídos com sucesso, e a moral elevada se traduziu em resultados tangíveis. Os membros da equipe não apenas se tornaram mais eficientes, mas também mais criativos, trazendo soluções inovadoras e abordagens colaborativas que antes não eram consideradas. O que antes era um espaço de trabalho estressante, agora se tornara um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas e reconhecidas. Enquanto refletia sobre essa jornada, Jair sentiu uma onda de gratidão. Ele havia aprendido que a verdadeira força não estava em ocultar suas vulnerabilidades, mas em aceitá-las e usá-las como trampolins para o crescimento. As lições de empatia, colaboração e autenticidade tornaram-se os pilares de sua nova abordagem como líder. Ele entendeu que cada passo que deu para se abrir e enfrentar seus medos não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória coletiva. Os desafios não haviam desaparecido completamente. Jair sabia que o caminho à frente ainda apresentaria obstáculos, mas agora ele se sentia preparado. Ele havia construído uma base sólida de confiança e respeito. Com o apoio de sua equipe, ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade que surgisse. O espírito de união que emergira daquela experiência o motivava a continuar promovendo um ambiente de inclusão e solidariedade. Enquanto olhava para o futuro, Jair percebeu que a mudança que ele e sua equipe haviam iniciado era apenas o começo. Ele sonhava com uma cultura organizacional onde a autenticidade fosse celebrada e onde cada voz contasse. A jornada de Jair não era apenas sobre ele, era sobre todos os que o cercavam e sobre como suas ações poderiam provocar mudanças significativas, não apenas em seu ambiente de trabalho, mas em suas vidas pessoais. A expectativa para o que estava por vir era palpável. A equipe estava pronta para novos desafios e Jair estava ansioso para liderá-los. Ele sabia que, mesmo que o passado tivesse seus desafios, o futuro estava repleto de promessas.
Com uma equipe unida ao seu lado, ele se sentia confiante de que poderiam enfrentar qualquer adversidade juntos. Jair compreendeu que a verdadeira liderança vai além de apenas dar ordens. Trata-se de inspirar, acolher e elevar aqueles ao seu redor. Ele estava determinado a cultivar esse espírito em tudo o que fizesse. A jornada de transformação que havia iniciado se tornara um legado, e ele estava animado para ver onde essa nova fase os levaria. Com um coração cheio de esperança, ele se preparou para abraçar o futuro, lado a lado, com aqueles que se tornaram não apenas colegas, mas verdadeiros aliados. Após uma longa jornada de autodescoberta e superação, o protagonista finalmente se encontrava em um ponto de virada em sua vida. As experiências que havia enfrentado ao longo do caminho moldaram não apenas sua visão de mundo, mas também seu entendimento sobre si mesmo e sobre as relações que cultivou. Ele havia passado por desafios imensos, mas cada um deles trouxe uma lição valiosa, um passo em direção ao crescimento pessoal que tanto almejava. A coragem que um dia parecia distante agora pulsava em seu interior, e ele entendia que suas escolhas não apenas impactaram sua vida, mas também deixaram marcas profundas nas vidas daqueles ao seu redor. Ao refletir sobre sua jornada, o protagonista percebeu que cada decisão, por menor que fosse, havia contribuído para a construção do homem que se tornara. O ato de perdoar aqueles que um dia lhe fizeram mal, por exemplo, não apenas liberou o peso que carregava, mas também abriu espaço para novas relações baseadas na confiança e no respeito mútuo. Ele se lembrou de como, em determinado momento, hesitou em seguir seu coração, mas agora compreendia que era essencial ouvir a própria voz interior. Essa mudança de perspectiva não só alterou sua trajetória, mas também inspirou amigos e familiares a reconsiderarem suas próprias decisões. Enquanto caminhava por um parque que costumava visitar em sua juventude, ele se deparou com uma árvore majestosa, cujas raízes profundas pareciam contar a história de resiliência e força. Esse encontro o fez refletir sobre como a vida é cíclica. Apesar das dificuldades, sempre há espaço para renascer, assim como as folhas que caem e voltam a brotar a cada primavera. O protagonista sorriu ao perceber que, mesmo em meio a desafios persistentes, ele agora estava mais preparado do que nunca para enfrentá-los. Seu coração estava leve e sua mente clara. Contudo, o que ele não esperava era um evento inesperado que mudaria tudo novamente. Ao retornar para casa, recebeu uma mensagem de um amigo de longa data, alguém com quem havia perdido o contato. O amigo estava enfrentando uma crise e precisava de ajuda. A princípio, o protagonista hesitou, lembrando-se de suas próprias batalhas e do quanto havia lutado para chegar onde estava. Mas em um momento de clareza, ele percebeu que sua transformação não era apenas para si mesmo, mas também para aqueles que precisavam de apoio. Ele decidiu que era hora de retribuir, de se tornar a força que um dia desejou ter. Este ato de compaixão não apenas mudou a vida de seu amigo, mas também reforçou a própria jornada do protagonista. Ele se lembrou de que, embora tivesse encontrado sua força interior, a verdadeira essência da vida reside na conexão com os outros. O que parecia ser um retorno à escuridão transformou-se em uma nova oportunidade de luz. Ele estava pronto para ser um guia, não apenas para si, mas para aqueles que ainda estavam perdidos. Essa reviravolta não só revitalizou sua determinação, mas também lhe trouxe uma nova perspectiva sobre o futuro. Ele compreendeu que a vida é repleta de ciclos, onde cada fim é apenas um novo começo. As experiências que vivera, as lições que aprendera e os laços que restabelecera se tornaram as fundações de um novo capítulo. O protagonista estava mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais disposto a enfrentar o que viesse pela frente. Ao encerrar sua história, o protagonista sentiu-se grato.
grato pelas dificuldades que o moldaram, pelas pessoas que cruzaram seu caminho e pelas lições que o ajudaram a crescer. Ele sabia que a vida nunca seria perfeita e que os desafios continuariam a surgir. Mas agora, ele tinha a certeza de que poderia enfrentá-los com coragem e resiliência. O que antes parecia uma jornada solitária, agora se transformara em um caminho repleto de companheirismo e amor. A mensagem final que ele gostaria de deixar ecoaria em seus pensamentos e em seu coração. A verdadeira transformação começa de dentro, mas se expande quando decidimos compartilhar nossa luz com o mundo. Não importa o quão escura a noite possa parecer, sempre haverá uma nova aurora esperando para brilhar. E assim, ao olhar para o futuro, o protagonista não via apenas um caminho à frente, mas uma trilha de possibilidades, onde cada passo poderia gerar mudanças não apenas em sua vida, mas na vida de todos que cruzassem seu caminho. E nesse reconhecimento, ele encontrou a verdadeira essência da esperança renovada.